agarre su Bíblia, abra lá em Apocalipse. Vamos a seguir com nosso estudo apocalíptico. Todos os miércoles hacemos uma cápsula do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14. Hoje nos toca a última igreja de las 7 igrejas apocalípticas. Se chama Laodicea. Apocalipse 3:14. Já encontraram? Encontre aí, por favor, abra sua Bíblia. Levanta sua Bíblia para o cielo, por favor, abierta em Apocalipse. Amado e querido Deus, ilumina-me aqui agora, para que eu possa iluminar a estas pessoas. Ensina-me, para que eu possa ensiná-las. Ponga em mis lábios as palavras, ponga em minha boca as palavras, para que minha boca seja a boca do Espírito Santo, hablando com estas pessoas. Se é necessário azotar o coração de ella para que ella pueda cambiar a relação de ella contigo, então azota nosso coração se é necessário, Senhor. Pero não permitas que nós salgamos de aqui de la mesma maneira, para continuar vivendo a mesma vida. Oh, meu amado e querido Deus, ajuda estas pessoas a preparar-se para tu venida, para tu segunda venida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bueno, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E escribe al ángel de la iglesia em Laodicea. E aqui el amém, que é Jesucristo, el testigo fiel e verdadeiro, que é Jesucristo, que leva o mesmo título del testigo fiel, el pastor Antipas allá em la igreja de Esmirna, que foi queimado, que foi muerto, assassinado. El pastor Antipas recebeu o mesmo título de testigo fiel, o mesmo título de Jesucristo. El princípio de la criação de Deus dice esto. Então, veja que Jesucristo escreveu, esta carta foi escrita, redactada, foi dita por el Senhor Jesus e foi escrita à la igreja de Laodiceia. La ciudad de Laodiceia, ella anteriormente não se chamava Laodiceia, o nome de ella era Dióspolis. Depois eles cambiaram o nome desta cidade para Reos, e mais tarde o rei Antíoco II, que era o rei de Síria, ele, para querer honrar a sua esposa, a maquiavélica reina Laodice, então, como ela se chamava Laodice, ele pôs o nome da cidade Laodiceia, como que para honrar a sua esposa, uma reina perversa, maligna, maquiavélica. E esta cidade, ela tinha uma peculiaridade muito interessante, porque ela estava em uma barrada, no mapa, geograficamente hablando, uma barrada entre duas cidades. Uma cidade se chamava Hierópolis e a outra cidade se chamava Colosso. E ela quedava no meio. Eu busquei na internet aqui o mapa. Eu tenho aqui o mapa da cidade. Déjame colocar aqui o mapa da época bíblica, para que você veja a posição da cidade no mapa. Mira usted aqui no mapa, mira. Mapa da época bíblica da cidade de Laodiceia. Aqui está Hierópolis e Colosso.
Aqui está em inglês Colosse, pero es Colosso la ciudad. E aqui está Laodiceia, vê? E aqui há um rio que passa entre a cidade. E que acontecia aqui? Havia um fenômeno, porque nesta cidade, Hierápolis, havia águas termais. Eu não sei se eram de volcão, mas havia um fenômeno aí que a água era muito caliente. E as águas de Colosso eram águas muito frias, como aqui nas montanhas de Pérez Celedón, as águas muito frias, friíssimas. Só que eles, em Laodiceia, tinham uma grande prosperidade, era uma cidade muito próspera, porque eles tinham uma fabricação de telas, eles faziam produção de telas, de lana, muito superior a todas as telas que haviam em las cidades, em los países. E isso atraía muita clientela, muitas vendas. Era um polo comercial. Se vendia muitíssimas telas. Eles eram líderes em vendas de telas, em fabricação, fabricantes de telas. E também eles tinham aí uma medicina para os olhos, para o tratamento de los olhos, que hoje nós outros conhecemos como lava-olhos, como colírio. O colírio foi inventado aí. Nadie tinha esta medicina para os olhos que eles tinham. E veniam pessoas de lejos, de muito lejos, para fazer tratamento aí, para comprar este colírio, esta medicina. Havia uma escola de medicina aí. E por causa desta prosperidade que eles tinham, a causa desta medicina que era fabricada, a causa das telas que se vendia, do grande comércio que havia na cidade, eles eram muito ricos. Não havia problema financeiro para os membros da igreja de Laodiceia. Havia uma prosperidade enorme, eram muito prósperos. Sin embargo, assim como havia este fenômeno em la cidade, que havia água caliente e a água fria do outro lado, que fizeram eles? Eles, por causa desta prosperidade, fizeram um sistema de ductos que traíam águas calientes allá de la cidade de Hierápolis e traíam águas frias allá de la cidade de Colossos. Pode prender as luzes, por favor, todas. Então, estas águas, elas se encontravam aí. Todo o sistema de ducto que eles fizeram traía água, eles não tinham problemas de água. Então havia abundante agricultura, não faltava agricultura, não faltava nada para eles economicamente falando. E foi exatamente esta prosperidade que eles tinham, esta indústria textil que eles tinham, e esta medicina de colírio, esta medicina que hacía tratamento para os olhos, que los hacía pensar que eles eram superiores às demais pessoas. E Jesus Cristo usou exatamente estas três coisas que eles consideravam fortes em la cidade para mostrar o quão débiles eles estavam. Via que interessante, eles fabricavam roupas, verdade? Telas caríssimas, telas de lana. A melhor tela produzida era a tela de eles. Tela, se disse tela? A melhor tela era produzida por eles. E Jesus digo que eles estavam desnudos. Que contraditório. Ustedes estão desnudos. Ustedes pensam que têm as melhores roupas de toda a região, pero ustedes espiritualmente estão desnudos. Ustedes fabricam um tratamento para os olhos que ajuda muitas pessoas a melhorar a vista, pero ustedes estão ciegos espiritualmente. Aún produzindo medicina para os olhos, ustedes espiritualmente estão ciegos. Aún produzindo a melhor roupa da região, ustedes espiritualmente estão desnudos. Está compreendendo? Aún sendo tão prósperos, tão ricos a causa deste polo comercial que há aqui na cidade de ustedes, aún sendo tão ricos, ustedes estão pobres, desventurados espiritualmente falando.
esta ciudad, esta iglesia en la ciudad de la Odisea, esta iglesia cristiana estava tão mal, pero tão mal espiritualmente, que Jesucristo estava ao grado de vomitar. Ele disse assim: eu estou a ponto de vomitar-lhes de minha boca. Diga que Deus me livre. Imagina, quando você come uma comida que lhe cai mal, que ataca seu hígado, que é o que você faz? Você vomita, ¿verdad? Hay casos hasta que a pessoa põe o dedo na garganta e força um vômito para sacar aquela coisa que lhe caiu mal. E Jesucristo estava ao grado de vomitar estas pessoas, porque elas pensavam que estavam bem, mas estavam ¿qué? Mal. E por que estavam mal? Porque elas haviam caído em la tibiez. Elas se haviam vuelto personas tibias. Elas não eram nem frias como as águas de Colosso e nem calientes como as águas de Hierópolis. Elas eram pessoas que tibias. Estas águas que veniam de Colosso se encontravam com as águas que veniam de la outra cidade, Hierópolis, e aí chegava a água caliente com a água fria e se produzia água que tibia. E esta tibiez hacía que aquelas pessoas vivieran um conformismo. Elas não eram mais pessoas fervorosas. Então, aqui, neste texto que vamos a ler, desta carta apocalíptica escrita a la Odisseia, nós outros temos as 3 temperaturas de um cristiano. E estes 3 cristianos estão dentro da igreja. Aqui ahorita, neste momento que estou fazendo esta reunião, aqui há pessoas frias, aqui há pessoas tibias, e aqui nesta reunião há pessoas calientes. São as 3 temperaturas do cristiano: frio, tibio e caliente. E você tem que ubicar-se. Se você é uma pessoa fria, se você é uma pessoa que tibia, ou se você é uma pessoa que caliente. Porque se você é frio ou tibio, você não vai ter salvação. Você só se salvará se você for uma pessoa caliente. Caliente significa fervoroso. Então, como é uma pessoa fria? Como é a oração de uma pessoa fria? Todos estão orando, oh Deus e Padre, e aí está assim. Oh meu Deus. Todos estão orando, vamos adorar a Deus agora. Oh Deus, eu te amo, te adoro. E a oração da pessoa fria. Oh meu Deus, eu te amo. Ai, Senhor, dá-me tu espírito. Fria. A pessoa caliente, a oração dela é fervorosa, há fogo. Não é que ela grita tampouco, não é griteria, mas tem fogo na oração dela. A pessoa fria, ela nem ora. Ele pastor disse: hable com Deus agora. Ela queda assim. Esta é a pessoa fria. Ela nem sequer se dá o trabalho de quê? De cerrar os olhos em la hora de quê? De la oração. Há gente que nem se para em la hora de oração, ela queda sentada, porque ela é uma pessoa que tibia, não, fria, exatamente fria. Ela nem se para orar. A pessoa fria, marcamos um propósito e ela não participa do propósito. Estamos fazendo a campanha para romper os limites. E estamos orando aqui 3 da manhã, fazendo a oração 3 da manhã. Ela não se para 3 da manhã para orar, jamais. Porque é aquela pessoa fria. E o tibio, como é o tibio? O tibio é aquela pessoa que faz as coisas a media. Ela está sube no altar, agarra o sobre, mas não hace o ayuno. Ela sube no altar, agarra o sobre, mas não hace o sacrifício.
Ella sube en el altar, agarra el sobre, mas cuando el pastor dice, usted va a orar 3 de la mañana conmigo, ella no ora a las 3 de la mañana, ella no es capaz de sacrificar. Hace las cosas de qué manera? A medias, de cualquier manera. La presencia del frío en la iglesia, aquella presencia fría. La presencia del caliente no, el caliente tiene placer de venir a la iglesia. E el tibio va por uma questão religiosa. El tibio va a la iglesia por cuestiones de costumbre, es una tradición, solo para cumplir un protocolo. El tibio es así. Eu vou à igreja hoje é miércoles, tenho que ir à igreja. El obrero, la obrera tibia, vale, pone o uniforme porque é a escala. Ai, é minha escala, é minha escala, tenho que pôr o uniforme. Ai, Deus meu, tenho que planchar o uniforme todavia. Aí ele põe o uniforme, pero ele vai à igreja e na escala para servir solo por uma obrigação. Mas o obrero caliente, não, o obrero caliente, ele tem prazer em poner seu uniforme. El membro da igreja, o cristiano caliente, fervoroso, ele tem prazer de vir à igreja. Ele queda contando as horas, os minutos allá no trabalho dele, está trabalhando. Ele está pensando, hoje é miércoles, que maravilha, hoje é o dia do estudo do Apocalipse. A pessoa vem para a igreja com aquele entusiasmo. Ela não vê a hora que chega a hora de marchar-se para a igreja para estudar a Bíblia. Ela não vê a hora de buscar o Espírito Santo, de cantar, de adorar, de alabar. El caliente, quando aplaude, aplaude diferente. El frío, você nem escuta o sonido de las palmas. Sabe, aquela coisa fria. El caliente levanta as mãos para orar assim, ó. El tibio levanta as mãos assim. Aqui. Levanta suas mãos. Parece um gatito tino aqui que assistia no restaurante. Ó, assim. Aquela coisa muerta, apagada. El tibio levanta um pouquinho mais, el tibio assim, ó, levanta assim, hasta aqui a cabeça. Pero el frío é assim. Agora el caliente, não, el caliente levanta as mãos hasta arriba, ele estira os braços, sabe? Ele tem aquele fervor, canta com fervor, ora com fervor. Está compreendendo a diferença? Hace todo com fervor, hace todo com ganas. Então, você não pode aceitar ser uma pessoa que tibia. Quando você entra em contato, você põe uma cuna que ahorita, uma cuna llena de água, uma cuna llena de água, e se você põe aqui água com gelo, o que acontece no momento que você entra na água com gelo? Você sai correndo porque é água fria. Você tem uma reação com a água fria. E se a água em la cuna está hirviendo e você põe os pés aí, você se queima, você sai correndo, tem uma reação. Mas o tibio não tem reação. Você le habla, predica a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a pessoa não tem reação. Ella não se bautiza em las águas, não se vuelve diezmista, não se entrega, não se arrepiente, não deixa o amante que tem, não deixa o adultério, não deixa a mentira, não deixa os vícios que tem. É a pessoa tibia. Você le habla, entra 1000 e sai a 10.000, não cambia. Por quê? Porque se você põe uma cuna aqui com água tibia, quando você põe os pés assim, você se derrite. Você queda aí, porque o corpo não tem nenhuma reação. Predicamos a palavra para muitas pessoas dentro da igreja, pero quando a pessoa é tibia, não há nenhuma reação. Quando o obreiro, a obreira já está tibio, se habla, se predica, e aquela obreira toma aquilo como uma indireta. Nossa, alguém falou mal de mim para o obispo, porque está echando uma indireta para mim. Me está tirando uma pedrada. Já sei que alguém falou de mim. Está echando indireta. Ele pensa que é uma indireta. Quando você está mal espiritualmente, você pensa que a prédica é uma indireta para você. Você não toma a prédica como a palavra de Deus, querendo ajudar você. Você toma aquilo como alguém querendo prejudicar a você, porque você está mal, você é tibio.
Então, esta igreja estava nesta situação de conformismo, de apostasia, de incredulidade, dentro da igreja, pero era incrédula. E você não pode aceitar isso. Amém, gente? Então, esta igreja aqui, por ser a última igreja, representa a igreja de los últimos dias agora, que antecede a segunda venida de Jesus Cristo. Cada dia que passa, habrá mais incredulidade no planeta Terra, mais apostasia, mais falta de fé em Deus. No passado, na era agrícola, havia muita fé em Deus. As pessoas dependiam de Deus, porque se a lluvia não viniera, se perdiam as cosechas. A gente hasta orava para que Deus mandara a lluvia. Havia dependência de Deus. Aí vino a era industrial e tragou a era agrícola, aunque temos agricultura porque temos que comer, mas a era industrial tragou, substituiu a era agrícola. E aí a gente então passou a trabalhar e receber dinheiro como remuneração. Já não dependia mais da terra. Então, o ser humano com a era industrial deixou 50% de sua dependência de quem? De Deus, porque eu sei que se eu trabalho na quinzena, meu patrão me vai pagar ao final da quinzena. Eu não tenho que esperar que caiga uma lluvia, que venga a irrigar o que eu sembrei para cosechar e comer. Porque eu sei que se eu trabalho, eu vou atender meu dinheiro, minha tarjeta de crédito e vou a comprar a comida no mercado. Então, a gente hoje dia já não depende de Deus como dependia na era agrícola. E agora estamos nos últimos dias, na pior era da história da humanidade, que é a era digital. Assim como a era industrial tragou a era agrícola, a era digital está tragando a era industrial e a era agrícola. E tudo está digitalizado, tudo está computadorizado. E se Jesus Cristo não volve a tempo, as computadoras vão a substituir ao ser humano. O mercado de trabalho será escasso, porque tudo será computadorizado. Os robots vão a ser os trabalhos que os seres humanos fazem. E não vão a demandar o patrão, não vão a buscar seguro social, seguro médico, não vão a buscar seus direitos. Robot não tem que tomar vacações. Você põe um robot, ele produz 50 vezes mais do que produz um trabalhador ser humano e não reclama, e não habla, e não tem boca para reclamar. Está compreendendo? As companhias vão a digitalizar tudo vai ser digitalizado. E cada dia haverá menos fé em Deus, a incredulidade, as computadoras se volverão o Deus deste mundo. E falar de Deus daqui a alguns anos será algo que a gente vai rechazar. Será algo que a gente vai ter asco. A gente vai ter asco de Jesus, asco de Deus, asco de las pessoas que têm fé em Deus. Porque a gente vai depender das computadoras. A ciência unida com a era digital vai dar vista para os cegos. Haverá olhos biônicos que serão conectados com o cérebro e a pessoa vai poder ver. A ciência vai criar próteses e vai ser os paralíticos caminhar, tetraplégicos, paraplégicos, muito pronto vão estar correndo, caminhando como um ser humano normal. A ciência vai ser próteses de órgãos para ser implantes, todo vai ser conectado. Então, a pessoa quando estiver enferma, ela vai correr com a ciência, ela não vai pedir, Deus mío, cura-me deste dolor que tenho na rabadia cá, ai Deus mío, cura-me porque estou mal, não, ela vai com o médico tem uma prótese aí, e lhe arranca o órgão que ela tem, humano, e põe um órgão artificial que funciona melhor que o órgão humano que ela tem, que Deus lhe deu. Então, cada vez haverá menos fé em Deus. E este mundo quedará totalmente perdido, como na Sodoma e Gomorra. Isso representa a igreja de Laodiceia. E se você tem fé em Deus todavia, você tem que guardar esta fé. Porque é um tesouro que você tem dentro de você. Porque as computadoras e esta era digital, aunque produzirá um mundo incrédulo e hará que a fé em Deus termine, pero quando Jesus Cristo arrebate a igreja,
Las computadoras não poderão salvar a nadie. Solo Jesus pode salvar el alma humana. Eles poderão dominar o corpo e dar saúde para o corpo, mas el alma, las computadoras não podem fazer nada por sua alma. Solo Jesucristo pode salvar sua alma. Por isso você tem que cuidar-se, senhor, senhora. Ubicar-se. Você é uma pessoa tibia? Você é uma pessoa caliente? Ou você é uma pessoa fria? Que temperatura está você dentro da igreja? Examine-se a você mesmo. E se você se dá conta que você já não é mais aquela pessoa fervorosa de antes, que já não tem a mesma frequência que você tinha na igreja antes, que já não lê a Bíblia com a mesma quantidade e qualidade que leía antes, você já não tem mais aquele espírito de oração, você já não ora, você já não faz mais os propósitos como fazia antes, não participa das campanhas como participa antes, já não faz as cadenas de oração como fazia antes. Agora estamos orando todos os dias aqui 3 da manhã, liberando palavras proféticas dentro do altar, e quizá você queda dormindo allá em sua casa, você não desperta, não ora, você não participa de nada, você vem aqui como um espectador, mas você não é protagonista de lo que hacemos na igreja. Se você é um mero espectador de lo que hacemos aqui, nada vai acontecer em sua vida. Mas quando você se volve um protagonista de lo que estamos fazendo na igreja, então você está caliente na fé, e aí Deus pode trabalhar em sua vida. Entenderam o mensagem? Então vamos ler a carta completamente, porque já está a interpretação da carta. Apocalipse 3:14 diz: escreve al ángel de la iglesia em Laodiceia, e aqui el amém, el testigo fiel e verdadeiro, el princípio de la criação de Deus, disse esto: eu conozco tus obras, que nem eres que frio, nem que, nem caliente. Ojalá fueses frio ou caliente. Pero por quanto eres tibio e não frio nem caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tu dices: soy rico, porque a cidade era rica, a igreja era rica, e me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. É aquela pessoa que pensa que já conhece a palavra de Deus e que não necessita de mais nada. E não sabes que tu eres um desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. Portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te, e que não se descubra a vergüenza de tu desnudez. E unge tus olhos com quê? Com colírio, para quê? Para que veas. Veja que o Senhor Jesus dijo que se a pessoa não se arrepentiera, seria revelada a vergüenza de la que? De la desnudez desta pessoa. Que significa isso? Ser revelada a vergüenza de la desnudez de uma pessoa. É en el dia del juízo todo el mundo saber lo que usted foi e lo que usted hizo. Todos os pecados, todos os errores cometidos estão registrados em livros allá no céu. Todo o que você hizo de mal, todo o que eu hice de mal está registrado em livros no céu. E quando a pessoa se entrega para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, ela recebe estas vestiduras blancas que la cobre de sua vergüenza, de sua desnudez pecaminosa. E quando ela chega no céu, no dia do juízo, ela chegará vestida. Ou seja, nadie vai ver os pecados que você cometeu. Nadie. Seu passado quedou apagado. Pero se você chega ao céu no dia do juízo e você não entregou sua vida para Jesus, então você vai chegar como allá, espiritualmente falando, desnudo. Ou seja, todo o mundo vai ver o que você hizo. Eu não sei você, talvez você seja uma santita, um santito, pero eu sei que a mim me daria muita vergonha que todo o mundo viera as coisas bajas, sucias e cochinas que eu hice quando eu era del mundo, porque eu fui uma pessoa muito sucia, muito pecadora em meu passado. Há 35 anos atrás, se você me conhecera, você ia escupir assim, ó, que asco, me dá asco este muchacho, porque de los 10 mandamentos, eu desobedeci a los 9, solo uno que eu não desobedeci, que é matar a outro ser humano. Já matei muitos animais,
já deixei seres humanos mal heridos em peleas, em pleitos, pero nunca assasinei uma pessoa. Já atropelei uma pessoa, pero não la matei, la dejé herida nada mais. Pero nunca assassinei a nadie. Pero de los outros 9 mandamentos, eu desobedeci todo. Eu hice muitas coisas erradas, muitas cotinadas. Eu hacía cotinadas hasta com animales, para que você entenda lo vil que era eu. Hasta com animales. Pero hijo, você não tem vergonha de falar isso? Isso está sendo gravado, vai sair em todo o mundo. Não, eu não tenho vergonha porque eu estou livre disso. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu fui perdonado. Eu estou vestido com vestiduras blancas. Não tenho nenhum problema de falar de lo cochino que eu fui, porque eu sei que eu não sou mais esta pessoa. E se Deus me perdonou, lo que importa é isto. Não me importa lo que dizem as pessoas. Pero a mim me daria vergonha que um dia todo o mundo viera as coisas malas que eu hice. E assim vai acontecer com aqueles que não se entregaram a Jesus. Sua vergonha, sua desnudez pecaminosa será revelada para todos. Pero se você se arrependeu, então você vai estar vestidito de vestiduras blancas, e nadie vai ver o que você hizo em seu passado. Isso quedará olvidado. Amém? Entenderam? E Jesus termina a carta desta maneira. Mira, versículo 19, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sé pues celoso. E que? E arrepiéntete. Veja que aunque Jesucristo dijo que estava al grado de vomitar as pessoas desta igreja, mas ele estava falando isso para poder despertá-las, para, como em um último intento de salvar esta igreja, ele falou tão duro com ela para poder salvá-la. Pero ele não falava isso para humilhar a nadie. Às vezes você pensa que nós outros pastores predicamos uma coisa dura para você, para humilhar-te, para exponer-te, para poner-te para baixo. Não, nós outros predicamos duro, não é para acusar-te, para señalar-te o dedo, para que você se sinta mal com seus errores. Não, nós outros predicamos em conta do pecado para que você receba arrependimento. O que Jesucristo queria era que aquela igreja se arrependira, porque ele queria salvar aquela igreja. Eles sendo tíbios e dando asco em Jesus, o que eles estavam sendo, Jesucristo queria que eles se arrependieran e los estava repreendendo como um hijo é repreendido por seu padre. Ele amava aquela igreja, por isso ele disse: eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sé pues celoso e arrepiéntete. E o versículo 20 diz: aqui eu estou a la puerta e chamo. E se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a él e cenaré com ele e ele comigo. Ou seja, veja que eles estavam tão mal espiritualmente que Jesucristo estava para onde? Por el lado de afuera de la puerta. Eles pensavam que Jesus estava dentro de eles, pero Jesus estava fora, tocando la puerta. Mas eles pensavam: não, eu não necessito de nada, eu estou bem, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu conosco ao bispo fulano, ao pastor Beltrán, eu tenho 20 anos de igreja, incluso, mira, eu não aceito que qualquer pastor predique para mim. Para predicar para mim tem que ser um pastor bueno. Incluso eu não aceito que qualquer obreira ponga a mão em minha cabeça, não. Tem que ser uma pessoa, porque eu sou antigo da igreja, eu sou uma pessoa especial. A pessoa se crê muito, pero usted que se crê muito, usted não é nada. Usted não é que? Nada. Não pense usted que para Deus vale o tempo de casa. O tempo de casa não vale nada para Deus. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Então não pense usted que usted é algo, porque nem eu, nem usted, nem eu somos nada delante de Deus. Somos insignificantes e temos que humilhar-nos em sua presença. Amém? E o Senhor Jesus termina a carta dizendo: ao que venciere, lhe darei que se siente comigo em mi trono, assim como eu he vencido e me he sentado com mi Padre em seu trono. El que tem ouído, oiga lo que o Espírito Santo disse a las igrejas. Amém? Então, você não pode permitir que você se vuelva uma pessoa que tibia, porque o tibio será que
vomitado. Você tem que manter-se caliente, fervoroso em sua relação com Deus, para que assim você tenha a salvação eterna. Quem compreendeu o mensagem de hoje? ¿Está claro? Então, póngase de pé e vamos agora buscar o fogo do Espírito Santo. Se você está frio, tibio, você vai buscar este fogo agora, para que você não seja vomitado. Vamos a encender a chama do Espírito Santo, a encender a chama do primeiro amor. Amém? Cierre seus olhos agora.